Pessoal, bom dia. Eu vou gravar aqui um vídeo rápido para comentar algo sobre a decisão do ministro Edson Fachin, proferida ontem, bastante comentada desde então, acerca da anulação de diversas condenações do ex-presidente Lula, proferidas pelo juízo federal da 13ª Vara da Seção Judiciária do Paraná, com o reconhecimento da incompetência desse juiz e a consequente remessa, como foi reconhecido, para a Seção Judiciária do Distrito Federal. Muito bem, essa questão versada na decisão do ministro Fachin não é nova, é uma questão bastante antiga, já vem sendo discutido pelos juristas há pelo menos uns 6 anos ou mais, e diz respeito, claro, àquela concentração de competência que se deu em relação a qualquer processo vinculado ali ao rótulo de fase da Operação Lava Jato, a concentração de competência de supervisão de processo de julgamento lá no Juízo Federal da 13ª Vara do Paraná. E isso se deu a título ali daquela chamada conexão instrumental, conexão probatória, e também até de continência, né, à vista ali de uma organização criminosa, com os mesmos personagens, num contexto de prática de corrupção comandada, né, pelo Partido dos Trabalhadores, com finalidades diversas, inclusive fortalecimento financeiro. Muito se criticou essa concentração de competência, por mais que se reconheça que a racionalidade da persecução penal, a própria eficácia, né, depende, claro, isso, da própria finalidade de uma regra de conexão probatória, da concentração num juízo único, mas não se pode chegar ao ponto de, com base em critérios ali, parâmetros vagos, né, simplesmente um rótulo de Operação Lava Jato e sem a especificação ali de um concreto vínculo, de uma concreta conexão entre diversos fatos investigados ou acusados, não se pode eleger um juiz com competência universal, um juízo de primeira instância com competência universal para tratar de todos esses eventos. Isso a doutrina já criticava a transgressão às regras de competência estabelecidas no Código de Processo Penal, e infelizmente essa questão só veio a ser reconhecida, embora no mérito correta, agora numa decisão monocrática do ministro Edson Fachin. Né? É verdade que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre esse ponto outras vezes, com rumos, né, diferentes. É verdade que há precedentes do Supremo em situações semelhantes, reconhecendo a incompetência do juízo federal da 13ª Vara. No caso específico, passados vários anos, agora em decisão monocrática, um ministro do Supremo Tribunal Federal, embora dizendo que a questão só chegou em condições de análise por força de um habeas corpus impetrado no final de novembro de 2020, mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal já teve amplas oportunidades de discussão desse tema. Não se sabe se a decisão monocrática vai ser confirmada ou não pela segunda turma. A decisão no mérito é correta, mas por seu caráter tardio vai gerar um custo social muito grande, porque passados todos os tempos, os atos decisórios são todos anulados do juízo incompetente, pelo menos esse já ficou expresso na própria decisão que serão anulados. E o fato é que, tendo o ex-presidente atualmente mais de 70 anos, a contagem dos prazos prescricionais cai pela metade e muito provavelmente já não haverá tempo para o exercício da pretensão punitiva do Estado lá no juízo considerado como competente, isso supondo, claro, que a decisão do ministro Fachin venha a prevalecer. Um outro ponto também que foi levantado acerca dessa questão é que o ministro, lá no final da decisão, declara a perda de objeto de diversos habeas corpus, inclusive o habeas corpus que discute a suspeição do juiz Sérgio Moro por força daqueles diálogos que agora vêm sendo revelados cada vez mais no seu conteúdo, diálogos obtidos lá e divulgados pelo Intercept, The Intercept,
e dando conta de ajustes feitos entre o acusador público e o juiz, dentre até outros fatos mais graves e até revelando a prática de crimes, a possível prática de diversos crimes. E o fato bastante inusitado, além do caráter tardio da decisão, além do problema ter sido versado e decidido em decisão monocrática, até algo que não é muito o perfil do próprio ministro Fachin, que tinha ficado vencido nas discussões anteriores, que ele próprio cita, aliás. Além de tudo isso, nós temos aqui uma declaração monocrática de perda de objeto de um habeas corpus, que tem outro relator, que é o ministro Gilmar Mendes. Não foi ainda apreciado pelo colegiado. Me parece, em primeiro lugar, que o ministro não poderia, numa decisão monocrática, declarar a perda do objeto de um habeas corpus que tem outro relator e que há uma expectativa de que seja julgado pelo colegiado da segunda turma. Já me parece bastante questionável aí de entrada por esse ponto. Mas além disso, mesmo com a anulação já proclamada de atos decisórios do juiz da 13ª Vara de Curitiba, considerada incompetente, ainda haveria a manutenção, a própria decisão do ministro Fachin dá a entender isso, de atos instrutórios, praticados pelo juiz da 13ª Vara, quer dizer, atos não decisórios, seriam atos instrutórios. E o fato é que o reconhecimento da suspeição do juiz poderia levar à invalidação até mesmo de atos de coleta de prova, presididos, supervisionados por esse juiz considerado suspeito. Então, a discussão sobre a suspeição do juiz, ela não está prejudicada, ela não está encerrada e ela deve ser objeto, sim, de apreciação e de decisão colegiada da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, 2 pontos aqui. Primeiro, um eventual reconhecimento de perda de objeto desse habeas corpus só pode acontecer pelo órgão competente para julgar esse habeas corpus, no caso a segunda turma, e se fosse monocrático, por parte do relator desse habeas corpus, que é o ministro Gilmar Mendes, tá? E não numa outra ação ser reconhecida a perda de objeto. Isso não pode acontecer, esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto é que não há perda de objeto do habeas corpus por força do reconhecimento da incompetência. Sobretudo porque, mesmo com o reconhecimento de uma incompetência territorial, o que já está proclamado como anulado são os atos decisórios. Os atos não decisórios, atos de instrução, que podem ser afetados também por um reconhecimento de suspeição, de parcialidade do juiz, ainda devem ser discutidos. Então, o Supremo Tribunal Federal ainda deve apreciar essa questão, independentemente da manutenção ou não do entendimento proclamado monocraticamente pelo ministro Edson Fachin. Muito obrigado, eram esses rápidos comentários, eu fico à disposição para esclarecer aqui o que for preciso. Um abraço.